Sabe, num mundo que tá cheio de distração, de caminhos que a gente não sabe para onde vão, como é que se mantém o rumo? Pois é, uma passagem muito antiga lá no Salmo 119 funciona quase como um mapa. E hoje a gente vai fundo na resposta que ela dá para uma das perguntas mais essenciais da vida. Afinal, como se vive uma vida com integridade, com propósito? E olha só, o texto já começa jogando essa pergunta na nossa cara. Ele fala em jovem, mas vamos combinar, né? A pergunta serve para qualquer pessoa, em qualquer idade. Porque no meio de tanta opinião, de tanta pressão, como é que se acha, e mais importante, se mantém num caminho que faz sentido, um caminho que tem um propósito de verdade? É aquela busca de sempre por um norte, né? Mas o mais legal aqui é que o texto não fica só na pergunta, não. Ele vai lá e dá uma direção bem clara. E define essa ideia de pureza não como ser perfeito, mas como uma coisa muito mais pé no chão, sabe? Bem mais alcançável. E a resposta que ele dá é quase um alívio. A ideia de manter o caminho puro não tem nada a ver com nunca cometer um erro. Não é isso. É sobre ter uma direção, uma intenção firme de viver alinhado com um princípio maior. A solução que o texto apresenta é simples e ao mesmo tempo super profunda. Aponta para um conceito só, que funciona como uma bússola mesmo, sabe? Um ponto de referência que está sempre ali para guiar a jornada. E aqui que está o pulo do gato. Essa tal pureza não vem de um esforço isolado, de tentar fazer tudo por conta própria. Vem de se alinhar a um guia, a um conjunto de princípios. É sobre observar e seguir a tua palavra. Mas beleza, o que é essa palavra, afinal? O texto vai descrevendo ela de vários jeitos: mandamentos, preceitos, decretos. Ou seja, não é uma regrinha só. É, na verdade, um sistema completo de orientação, uma sabedoria que serve para todas as áreas da vida. Ok, entendido. A resposta é se guiar pela palavra. Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? O texto deixa claro que não é só acreditar e pronto. É um processo ativo, uma série de ações, de coisas para fazer de forma consciente e contínua. E aí o salmista entrega um passo a passo mesmo. São 4 ações bem práticas que transformam essa ideia toda num verdadeiro método de vida. Vamos dar uma olhada em cada uma. Basicamente, esse é o como fazer do negócio. Primeiro passo, a busca. E olha a intensidade disso, de todo o coração. Não é uma procurada qualquer, de vez em quando. É um esforço total, um comprometimento de verdade, para não se desviar, para se manter conectado com a fonte dessa orientação. Depois, a ação vai para dentro da gente, guardar no coração. Pensa nisso como se estivesse guardando um tesouro mesmo. É trazer esses princípios para dentro até que virem uma bússola interna, sabe? Uma defesa natural contra aquilo que tenta tirar a gente do caminho. E do lado de dentro, a gente vai para o lado de fora, narrar com os lábios. Isso quer dizer colocar para fora, falar sobre esses princípios. Isso não só reforça o nosso próprio compromisso, como também torna essa orientação parte da nossa comunicação, da nossa identidade. É viver e falar a mesma coisa. Para fechar o ciclo, vem a meditação. E aqui é aquele momento de parar e refletir de verdade, de pensar no significado, em como aplicar esses preceitos. É um ato de respeito, de dedicar um tempo para entender a fundo o caminho que se está seguindo. Mas tá todo esse esforço para quê? Para viver uma vida cheia de regras pesadas? Muito pelo contrário. O texto descreve o resultado de tudo isso como uma alegria imensa, um tipo de riqueza que, olha, dinheiro nenhum compra. O versículo 14 bota isso preto no branco numa comparação muito forte. De um lado, a alegria de seguir esse caminho dos testemunhos. Do outro, todas as riquezas. O texto deixa bem claro o que vale mais, colocando essa alegria interna que dura muito acima da riqueza material que a gente sabe que vem e vai. O ponto central é exatamente esse. A frase diz: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Para pensar no peso, disse. Não é uma alegria qualquer. É uma felicidade que supera tudo que o dinheiro pode comprar. É uma declaração de valor bem radical, né? E para não deixar dúvida, o versículo 16 ainda diz que esse caminho não é um peso, mas sim uma fonte de prazer. Ou seja, essa jornada de viver com integridade, com um guia, é mostrada como algo bom de verdade, algo que se escolhe por alegria. Então, no final das contas, a resposta para aquela pergunta lá do começo não é sobre ser perfeito, algo que ninguém consegue. É sobre se engajar de corpo e alma com um dia para a vida. É um processo que, em vez de prender, na verdade liberta por uma alegria que vale mais que qualquer tesouro.
E assim, esse texto de milhares de anos deixa uma pergunta que é super atual. Na hora de escolher entre a riqueza que vem de dentro, de um caminho com propósito, e as riquezas que o mundo oferece, qual delas é que a gente busca de verdade?